Antes de começar este vídeo, quero já dizer que eu vou falar sobre isto de ir à missa num sentido e numa visão católica, até porque eu sou católico e não faria sentido falar de um ir à missa em geral, até porque as celebrações das diferentes religiões cristãs não têm todas o mesmo intuito e não seguem todas a mesma lógica, podemos dizer assim. Então neste vídeo eu vou falar sobre a missa católica e se somos obrigados ou não a ir à missa. É assim, primeiro de tudo, eu acho que se tu fazes esta pergunta de será que eu sou obrigado a ir à missa, já estás a mostrar que tu não deves ir, porque a missa não é algo que deve ser, não é obrigatório para já, a missa não é obrigatório, como é lógico. E se tu fazes esta pergunta já estás a mostrar que tu realmente não tens vontade de ir lá. Ou seja, a minha visão sobre ir à missa católica é uma coisa que, claro, tem que vir de vontade, mas o que eu venho aqui tentar explicar às pessoas é que as pessoas acham que a missa é assim uma coisa que foi criada pela igreja, uma celebração que é da igreja, e não é, porque, vejamos, a missa católica é o quê? Chamamos de Eucaristia, certo? Vamos receber o corpo e sangue de Cristo. E isso foram indicações de Jesus aos apóstolos, fazei isto em memória de mim, ou seja, Jesus juntou-os todos, partiu o pão, consagrou o pão e o cálice e disse, fazei isto em memória de mim. Ou seja, Jesus estava-nos a dizer para nós nos juntar todos e fazermos aqueles atos simbólicos em memória dele. Recebermos o corpo e sangue de Cristo, porque foi isso que ele veio à Terra fazer, dar o corpo e o sangue dele por nós. Portanto, a missa católica celebra isso. A missa católica é a Eucaristia porque se nós celebramos isso, celebramos o corpo e sangue de Cristo. É claro que tem outras coisas e vamos ser sinceros, se não tivessem, era uma missa muito mais aborrecida do que é. Ouvimos, claro que pronto, aqui há padres bons, há padres não tão bons, há padres que gostam mais de falar num sentido de encaminhar as pessoas, há outros que se limitam a ler o que está escrito, mas pronto, se calhar se vais a uma igreja e não gostas de ouvir aquele padre, experimenta outra igreja. Agora, o ponto que eu estava a tentar referir era que tu vais à igreja e ouves a palavra de um homem que estudou a vida toda para ser aquilo. Ai, mas o padre tem defeitos, ai, mas o padre é isto aqui, olha, e tu és perfeito, não és, então pronto, tipo, acho que as pessoas também às vezes focam-se demasiado em apontar o dedo e olham para o padre como o padre tendo que ser alguém perfeito. Não tem, porque ele nunca será, nenhum de nós é. Agora, ele tem a obrigação de fazer melhor? Tem. Isso tem. E está na Bíblia, quem muito recebe, muito lhe será cobrado. E o padre vai pagar uma conta maior do que tu vais pagar no final. Ou seja, ele sim tem mais responsabilidades, isso eu acredito. Agora, quererem descredibilizar um padre porque ele não é perfeito, ele é humano. As pessoas têm que se lembrar disso. O padre é um humano no final do dia e é um humano que, assim como nós todos cristãos, tenta fazer o melhor a cada dia. Portanto, se tu sentes se tu pensas nisso de sou obrigado a ir à missa, eu acho que só por aí já tu próprio estás a mostrar a ti próprio que realmente tu não tens vontade de ir, e se tu não tens vontade de ir é porque tu não tens vontade de ouvir a palavra de Deus, é porque tu não tens, mas tirando a palavra de Deus, é porque tu não tens vontade de receber o corpo daquele que tu dizes acreditar. Eu acho que o problema de muita gente que olha para a missa com outros olhos, como um aborrecimento ou algo que se impõe em ti e te obriga a ir, eu acho que muitas pessoas não sentem o peso do que é receber o corpo de Cristo. Eu acho que muitas pessoas olham para aquilo como algo simbólico, algo que não tem assim tanta importância, é só uma maneira da igreja mostrar as coisas, e não é, tipo, literalmente foi um dos mandamentos de Jesus. Jesus fez isso e Jesus disse que quem receber aquilo verdadeiramente receberia o corpo dele. E se vocês acham que recebendo a hóstia não recebem o corpo de Cristo, investiguem os milagres. Há vários milagres
vários milagres do corpo de Cristo, vários padres que não acreditaram e tiveram hóstias a sangrar a meio da missa, todo tipo, aquele caso famoso de uma hóstia que ela bombeava como se estivesse viva, como se tivesse um coração, vários milagres. Se tu não acreditas, se tu não acreditas que a hóstia é realmente o corpo de Cristo, antes de ti houve várias pessoas que não acreditavam também nisso e aconteceram coisas fantásticas que realmente provaram. Então o meu ponto, qual é? Ir à missa, acima de tudo, é receber o corpo de Cristo. E se tu realmente dizes que segues Cristo e o amas como o teu Senhor e o adoras como o teu Deus, tu tens que ter vontade de fazer essa coisa, porque senão, se tu dizes isso tudo, mas depois não tens vontade de receber o corpo de Cristo, receber o corpo de Cristo, receber o corpo do teu Deus, tipo, se tu não tens vontade de fazer isso, eu acho que a tua fé não é assim como tu estás a dizer. Portanto, eu acho que ir à missa, sem dúvida, tem que ser algo que vem da fé, algo que vem da vontade e algo que. E tem que vir de alguém que realmente entende o peso que é, o peso e a importância que é receber o corpo de Cristo. Mesmo tirando todas as outras coisas da igreja, da missa, que tem coisas muito bonitas, coisas de realmente adoração, músicas que realmente arrepiam, às vezes a palavra, quantas vezes já não me aconteceu ir à missa e o padre falar de assuntos que eu andei a pensar na semana passada. E não, ontem fui à missa e a primeira leitura foi exatamente o que eu tinha lido na Bíblia no dia anterior, tipo, acontece essas coisas, claro que não vai ser sempre, assim, leitura interessante vai ser sempre, agora, no ponto de te tocar, claro que não é, às vezes vai ser uma missa que vai passar por ti, mas tu estás lá, reservas aquele tempo a Deus, ouves a palavra, entras naquela sintonia de fé e de amor que a missa provoca e a coisa mais importante, recebes o corpo de Cristo. E alguém que entende o valor e a importância disso, naturalmente sente vontade de ir à missa. Portanto, não és obrigado a ir à missa e se tu sequer já fizeste essa pergunta a ti próprio, já te estás, isso já quer dizer que tu não queres ir e que realmente não é obrigatório. Jesus nunca disse que era obrigatório, ele disse para fazermos aquilo em memória dele, mas só fazem aquilo em memória dele quem realmente o ama.